Vanderlei Luxemburgo monta time super ofensivo para enfrentar o Cruzeiro domingo em Belo Horizonte. Rossi volta a ser titular. Baixinho Lucas Santos é emprestado para o futebol da Rússia. Você vai ter também um esclarecimento sobre mais uma fake news. E por que o William Potker não vem jogar no Vasco da Gama? Essas e outras informações num vídeo recheado de notícias, do jeito que você gosta. Daqui a pouco no Atenção Vascaínos. Fique aí, ouça a musiquinha. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Olha, há muito tempo que eu não apuro tanta notícia, que eu não tenho tanto prazer de informar a vocês. Esse boletim está recheado, fique até o final, curta até o final, muitas informações e muitas notícias. Vamos então a elas, começando pelo time do Vasco, que domingo joga às 7 da noite contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Cruzeiro a gente não sabe se joga com time A ou com time B. O certo é o Vasco. O Vasco vai com o time pra cima deles. Rossi treinou entre os titulares no treino de hoje à tarde no CT do Almirante e o técnico Vanderlei Luxemburgo tirou o Andrei da equipe, colocando Rossi, Marrone e Thales Magno na frente. O meio com Richard, Raul e Marcos Júnior. Vitória dos titulares por 2-0. Gols de Marrone e Pikachu de pênalti. Caio Magno, irmão de Thales Magno, treinou no time suplente. Mas o Caio Magno, no treino do meio da semana, acabou machucando, foi o Ricardo Graça. Foi algo sem nenhum tipo de consequência séria. Ricardo Graça não treinou no dia de hoje com problema no tornozelo, estava muito inchado, ficou menos inchado, mas foi poupado. Mas a princípio deve jogar contra a equipe de Belo Horizonte domingo, lá no Mineirão. Quem treinou na quarta zaga foi o Wehrley. O time que entrou em campo, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, o Wehrley, que não deve jogar, deve ser Ricardo Graça e Danilo Barcelos. Do meio para frente, Richard, Raul, Marcos Júnior. Na frente, Rossi, Marrone e Thales Magno. O goleiro Fernando Miguel, nosso goleiro Barba, fala sobre como o Vasco vai jogar domingo. Para que você preste atenção no que vai falar o Fernando Miguel. Jogar em casa, o Vasco vem jogando bem. Fora, o Vasco vai ter que jogar igual. O Vasco tem que jogar para frente, para cima dos seus adversários, independente de estádio. É isso, Fernando Miguel? O Vanderlei ele tem pregado e nós temos buscado justamente esse equilíbrio, de jogar da mesma forma, em São Januário ou fora de São Januário. Uma equipe muito segura, uma equipe muito concentrada na hora de defender e quando tiver a bola ter a ousadia, ter a personalidade de agredir o adversário. Não adianta a gente sair de São Januário e jogar em qualquer canto do Brasil temeroso ou receoso de qualquer coisa, né? Nós temos confiança, nós temos segurança naquilo que nós temos feito, nós temos sido uma equipe segura defensivamente e a gente espera cada vez mais evoluir para que a gente consiga oferecer mais situações para os nossos atacantes, colocá-los em mais condições de finalização e, consequentemente, nos trazer os resultados, né? Jogar em BH todos sabem que é difícil, vai ser um jogo franco, duas equipes gigantes, então a gente vai convicto do trabalho que vem sendo feito e com bastante segurança. Amanhã acontece mais um treinamento e aí vai ser definida a delegação. A expectativa é pela presença de 3 jogadores que treinaram hoje no time suplente. O zagueiro Breno, o lateral esquerdo Alexandre, que é sub-20 e que deve seguir, porque sem Henrique suspenso, só o Danilo Barcelos para a posição é uma dúvida, e o irmão de Thales Magno, Caio Magno, que agradou o técnico Vanderlei Luxemburgo e treinou hoje entre os 22 que estiveram em campo. Então a expectativa é saber qual grupo, mas o mais importante é que o Vasco já tem uma fórmula para cima deles, para frente, em cima da Raposa, para que o Vasco chegue a 23 pontos com uma grande vitória domingo em Belo Horizonte. E o baixinho Lucas Santos, que você vê aqui em cima, vai sair do Vasco, pelo menos por empréstimo até o final do ano. Deve estar viajando amanhã com o seu empresário Fabiano Fará, com quem tentamos hoje um contato, mas não obtivemos resposta. Emprestado, o Vasco recebendo R$1 milhão. Lucas Santos perdeu chances no Vasco.
não teve as oportunidades que merecia, mas quando teve também não jogou bem. Essa é a realidade. Fez uma ótima Copa São Paulo. Aliás, na Copa São Paulo fez 9 jogos, 5 gols. Foi talvez o principal destaque junto com o Thiago Reis da equipe que foi vice-campeã da competição. No Campeonato Brasileiro, jogou apenas uma partida na vitória do Vasco sobre o Goiás lá em Goiânia. No Campeonato Carioca foram 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E na Copa do Brasil, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Se por um acaso o CSKA quiser comprar o jogador, a princípio pagará 3 milhões de euros pelo atleta. Eu acho particularmente muito pouco. Mas, de qualquer maneira, a gente espera que o Vasco possa fazer uma negociação melhor, ter participação em futuras vendas do Lucas Santos. Quem está conosco, direto de Moscou, nosso companheiro Grigory Tilingater, com quem nós conversamos há cerca de alguns meses e ele não estava acreditando não. Ele é do site Championat.com, escreve para o futebol russo do futebol brasileiro e nos fala sobre se Lucas Santos realmente pode fazer sucesso apesar do tamanho, como é que ele vai se encaixar nesse time do CSKA. Fale aí de Moscou, Grigory! Como nós sabíamos, na Rússia, mais ou menos a mesma coisa que vocês, acho também sabem, é que parece que será empréstimo até ano novo e depois o CSKA pode comprar este jogador e parece que o treinador do CSKA, Goncharenko, quer ele jogar no posição de atacante esquerdo, então outro jogador do CSKA, Vlašić, acho que é o melhor jogador do CSKA, vai jogar no centro do campo. Então parece que é assim e como nós sabemos, não sei, foi no sua imprensa ou não, que amanhã, agora no Moscou temos meia-noite, então um pouco mais, pode ser até hoje, podemos dizer que é aqui, ele jogador com a gente vai chegar aqui no Moscou. Segundo as nossas fontes, se CSKA querer comprar este jogador depois do empréstimo, o preço será cerca de 3 mil euros. Voltando a Vasco da Gama e Cruzeiro, nós vamos falar do retrospecto de esse que é um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. No dia 14 de outubro do ano passado, o último encontro em São Januário, vitória do Vasco por 2-0. O Vasco tem 30 vitórias no confronto, 126 gols. O Cruzeiro tem 35 vitórias no confronto, 147 gols. São 32 empates, 97 jogos no total, 273 gols. Alguns jogos emblemáticos, Cruzeiro e Vasco já decidiram inclusive um campeonato brasileiro em 1974, no dia 1º de agosto, o Vasco venceu por 2-1 e se sagrava ali campeão do Brasil. A maior goleada, em 28 de março de 96, o Cruzeiro venceu o Vasco por 6-2. Na Copa Libertadores de 98, quando o Vasco foi campeão, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram. 0-0 em Belo Horizonte, o Vasco venceu por 2-1 no Rio. E na semifinal do Brasileiro de 2000, como o nosso Emerson Rocha informou no TBT da última quinta-feira no Bom Dia, o Vasco venceu de maneira espetacular, 3-1, gols de Juninho Pernambucano, Euler e Romário. Um jogo inesquecível quando Joel Santana assumia o time do Vasco. É um confronto que tem como maior artilheiro Romário com 7 gols, Marcelo Ramos, Pinga e Viola fizeram 5 gols nesse confronto que promete ser mais uma vez muito disputado domingo em Belo Horizonte. Vamos a algumas informações rápidas. Em relação a Michel, muita gente perguntando desse menino que veio do Boa Vista, está em observação. Mas demonstrou alguma qualidade nos treinos, mas muito pouco. Ainda está abaixo técnica e fisicamente. O Vasco está avaliando o jogador para saber se vale fazer um contrato com ele. É um meia, habilidoso, inteligente, mas volto a dizer, quando entra no embate com jogadores de Série A, ele baixa um pouquinho o nível. Então é um jogador que não dá pra gente apostar aqui. Comentou-se nas redes sociais de um jogador chamado Zé Roberto, atacante de 25 anos, uma especulação pura, jogador do São Bento de Sorocaba, que poderia estar vindo para o Vasco, ou pelo menos ter sido sondado. Como a gente sempre faz aqui no canal, a gente vai correr atrás da informação. E fomos até Sorocaba ouvir Marcelo Cordeiro, que foi lateral esquerdo do São Bento, do Inter, do Botafogo, e que hoje, depois de aposentado, é auxiliar técnico em Sorocaba. Marcelo Cordeiro fala se há alguma coisa em relação a esse jogador vir para o Rio e como é esse Zé Roberto.
Volto a dizer, o canal não está afirmando que o jogador foi contratado ou foi sondado. Estamos esclarecendo, ok? Fala daí, Marcelo. Então, Flávio, o Zé ele já teve uma passagem aqui ano passado, né, no início da Série B. Fez uns gols, né, acabou indo para a Coreia. Voltou esse ano para o Mirassol, né? Inclusive fez um gol contra a gente. E veio para cá no Brasileiro, né? Da Série B no início. Começou muito bem. Fez 4 gols na penúltima partida contra o Londrina, né? Tá com 8 gols no campeonato. Então assim, eu não tô sabendo de nada, né? De nenhum interesse nele. Mas é um jogador jovem, né? De muita qualidade, né? Sabe fazer gols e não é aquele 9 de ficar só dentro da área, né? Ele tem facilidade para sair da área, para criar jogadas, né? Inclusive no jogo que nós ganhamos do Paraná em casa, ele fez uma jogada pelo lado muito bonita e deu assistência, né, pro atacante fazer o gol, né? Foi o nosso gol da vitória contra o Paraná no último minuto. Então assim, é um jogador jovem, né, de muita qualidade. Que tem tudo para no futuro estar vestindo a camisa de um time grande, né? Mas a gente não está sabendo de interesse em nenhum clube, né? E é um jogador que vai ajudar muita gente aqui, né? A gente espera que ele possa permanecer aqui, porque é um dos jogadores diferenciados que a gente tem no time e a gente vai depender muito dele aqui para que o time continue vencendo, né? A vaquinha do CT, hein? O que está fazendo o torcedor do Vasco? Quase R$1,5 milhão de reais já coletados em uma semana, praticamente em 9 dias. Incrível o que o torcedor do Vasco está fazendo. 75% da primeira meta de 2 milhões, esse valor vai ser usado para aterro, para fazer toda a parte inicial do terreno, para aí depois entrar com a obra. Mas é inacreditável. Aliás, a gente chama atenção porque na segunda-feira, na nossa live, está confirmada a presença do vice-presidente de Obras e Engenharia do Vasco, Pedro Seixas. Ele vai falar sobre toda a campanha do CT, sobre as obras, sobre o projeto. Vamos falar também sobre o atual Vasco, a situação financeira do clube e de bola. Pedro Seixas entende de bola. Ele será um dos nossos convidados. Estamos correndo atrás de outro. Mas se você quiser mandar alguma pergunta, pode já ir encaminhando. Pedro Seixas vai falar de tudo do nosso Vasco. O presidente Alexandre Campelo esteve hoje na Delegacia de Defraudações, explicando que foi intimado a venda do atacante Paulinho para o futebol da Alemanha. Segundo Alexandre Campelo, no dia 23, o Vasco soltou uma nota oficial esclarecendo que estaria à disposição para prestar qualquer esclarecimento do assunto. Disse mais uma vez o presidente Campelo que não houve nenhum ato lesivo à negociação, o Vasco tem todos os documentos. A polícia está ouvindo todos os casos, na verdade foi uma denúncia de uma pessoa que de alguma maneira se sentiu lesada, de uma empresa que prestava serviços ao Vasco e que fez essa denúncia à polícia. E a polícia está investigando. É um caso muito sério, a gente já deu algumas informações também durante os nossos vídeos, mas a gente está em cima, querendo saber até que ponto houve algum problema ou não. Uma outra situação que foi hoje aparentemente esclarecida pelo Vasco está aí nessa nota oficial que foi divulgada no final do dia pela assessoria de comunicação do clube. Os novos sócios, muita gente reclamando que não conseguia se associar, não tinha resposta. Novos sócios estatutários serão aceitos a partir da próxima semana. Aí sim vai ser feito o aceite desses que entraram com pedidos para serem sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama. A nota está no vasco.com.br, você tem lá as explicações dadas pela direção. E a gente, apesar de não falar de política, estamos registrando aqui no canal. Um outro assunto que eu fiz questão de apurar hoje, muitos torcedores sempre perguntam por que o Vasco não vai atrás do William Potke? Aquele atacante que era da Ponte, foi para o Internacional e não está jogando. Pois bem, eu hoje falei com pessoas ligadas ao Clube Gaúcho, ao Internacional. O Vasco fez uma sondagem ao Inter pelo jogador. Fez. Só que o Internacional disse 0 de chance de fazer negócio com o Vasco. Primeiro, William Potke só sai vendido. A chance dele ser emprestado é nenhuma. Na condição que o Vasco propôs, 0. E aí, apurando um pouco mais, eu descobri também um grande motivo.
o Vasco ainda não acertou a situação de empréstimo de Valdívia. Então o Internacional está correndo do Vasco nessa situação. William Potker, àqueles que perguntam, a chance é nenhuma de jogar no Vasco da Gama. Nós informamos ontem e também hoje divulgamos nas nossas redes sociais uma reunião que aconteceria durante o dia de hoje em São Januário com possibilidade de investimentos. A reunião aconteceu na parte da manhã, a gente apurou isso. E pelo que a gente soube, o papo foi muito bom. Está andando uma possibilidade do Vasco realmente ter esse fundo de investimento, primeiro para resolver o problema de agora, de ter dinheiro para fechar o ano, em torno de 40 a 50 milhões de reais para fechar o ano, para que não possa ficar nesse desespero da questão das penhoras que impedem o Vasco de liberar, primeiro, a questão do empréstimo aprovado pelo Conselho há mais de 2 meses, e também o dinheiro da TV Globo, que tem um dinheiro a dar ao Vasco, mas, por questão de justiça, não está apta a fazer isso. Então esse fundo de investimento, esse bloco de investidores, poderia estar ajudando o Vasco, adiantando esse dinheiro. É uma discussão que está em trâmite. E a gente avisa mais uma vez, amanhã você vai ter uma matéria muito especial com um gestor de fundos de investimento. Luiz Henrique Lessa é uma pessoa que está, inclusive, junto do Vasco hoje, trabalhando nessa questão do investimento a curto prazo, na compra da dívida e também no investimento do estádio de São Januário. Imperdível! Amanhã estaremos com esse papo exclusivo com um gestor de fundos de investimento que vai falar da questão da marca Vasco e se vale a pena ainda investir no nosso clube. Para a gente concluir, o Sub-20, como já informou o nosso JP Escofano, nosso João da base Escofano, joga domingo às 11 horas da manhã contra a Chapecoense. O Sub-20 no Campeonato Brasileiro, o time treinado pelo Marcos Valadares, o time de Bruno Gomes, Caio Lopes, vá a São Januário, prestigie os meninos. É uma avant-première, é um aperitivo para domingo à noite você ficar na frente da televisão vendo Vasco da Gama e Cruzeiro. A gente quer dar um recado final a você que nos enviou os vídeos para a promoção de domingo da pré-hora. Muito obrigado a você que está enviando os vídeos. A gente vai fazer a seleção de 3, agradecendo a todos os outros e você preste atenção, você vai estar na nossa pré-hora com o nomezinho lá embaixo, você vai estar junto com o Bismarck, comigo, com o Alexandre Almeida, com o JP Escofano, com o Emerson Rocha, com todos os nossos convidados. A gente vai estar com você dando a sua opinião. E olha, as opiniões muito legais. Pessoal montando estúdio, fazendo cenário, muito legal, galera. E olha, atenção Santa Catarina, daqui a 2 semanas, Vasco e Chapecoense lá em Chapecó. A gente vai querer vídeo também dos nossos assinantes lá de Santa Catarina. E você que tá querendo essa canequinha aqui, ó, essa canequinha, ó, eu bebo a minha aguinha aqui na caneca do Atenção Vascaínos, você continue mandando vascaínosatencão@gmail.com. O Carlos está aqui na foto, foi mais um premiado, recebeu a caneca, manda a foto. E você que recebe a caneca, manda a foto pra gente que a gente vai fazer um registro. Depois a gente vai fazer uma galeria com todos os premiados. E a gente vai enviando aos pouquinhos, pessoal para fora do Rio, sempre demora um pouquinho mais. Muito obrigado a você que vem enviando e vem colaborando com o canal, você que participa sabendo da nossa luta para fazer a cada dia um Atenção Vascaínos ainda melhor. Bom, o abraço hoje é um abraço único. A gente vai abraçar o Arley Machado, que nos mandou uma mensagem muito carinhosa. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado abraços, incentivando o canal, você que tem mandado opinião, você que tem mandado sugestão de pauta em todas as nossas redes sociais. Visite lá o @avascaínos, Instagram, Twitter e Facebook. Muito legal a sua participação. E a gente espera que você possa se inscrever no canal. A gente teve um crescimento grande no início, agora estamos crescendo aos poucos, mas a gente quer entender de você o que está faltando ao canal Atenção Vascaínos para que você assine. Venha para nós, saiba que aqui você tem notícia fresca, de primeira e, acima de tudo, com muita credibilidade e com amor ao Vasco. Aqui a gente fala de Vasco com muito amor e temos também opinião. Segunda-feira a nossa live, lá no Restaurante Azurra, já a presença do Pedro Seixas e o próximo convidado a gente vai anunciar para vocês. Curta amanhã a entrevista com Luiz Henrique Lessa e domingo a pré-hora de Vasco da Gama e Cruzeiro. E depois, no pós-jogo, a gente vai sofrer muito no jogo, mas o Vasco vai conseguir uma grande vitória. Ok, turma? Uma sexta-feira muito abençoada para todos vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.